Pessoal, então agora a gente vai começar hoje mais uma live falando sobre o livro A Conquista das Virtudes. E a gente ainda não vai falar sobre as virtudes em si. Porque qual que é a didática que o Padre Fausto está usando no começo, na introdução desse livro? Ele está dando todas as orientações, todos os avisos sobre a perspectiva do que é uma virtude, do que não é, do que ela representa para a nossa vida, de escolha, liberdade, entre livre-arbítrio ou não. E hoje ele dá uma recomendação. Porque antes de falar do que é virtude, ele resolve falar primeiramente do que não é virtude. É como se a gente estivesse entrando num avião. Eu tive a oportunidade uma vez de viajar com o avião, de avião para o Rio de Janeiro. E o piloto ele fala: atenção passageiros, vamos embarcar, vamos sair. A gente vai sair de viagem e coloquem os cintos. Se por acaso tiver alguma turbulência, coloquem as máscaras de oxigênio. E ele vai dando todas as recomendações para você partir de avião. E é isso que o Padre Francisco Fausto está fazendo conosco também. Ele está dando as recomendações para a gente poder em si debruçar no estudo, nessa luta e busca pelas conquistas e conquistar as virtudes. E ele faz um paralelo, virtudes ou miragens. Porque ele já começa falando que a virtude é um hábito bom. Eu posso ter um hábito e ele não significa nada, se ele é bom, se ele é mau. Como, por exemplo, eu já falei várias vezes, eu posso comer macarrão todos os dias. Isso é um hábito, mas nada diz se ele é bom ou ruim. Então o Padre Fausto já começa falando, virtude, um hábito bom. Só que existem coisas que podem parecer virtudes, mas na verdade são uma miragem, porque não é uma virtude autêntica, verdadeira. É como a gente vê nos desenhos, nos filmes, as pessoas estão no deserto, morrendo de sede, procurando por água, e ao longe elas veem um oásis, cheio de água para elas beberem e tudo mais. Aqui é uma miragem, porque não existe de fato, mas a visão enxerga daquela forma. Então, entrando nessa questão das miragens, das pseudo-virtudes, é sobre isso que a live de hoje vai ser dissertada, vai ser falada. Sobre aquilo que é uma miragem, não é uma virtude em si concreta. E aí, na semana que vem, para vocês verem que eu não estou enrolando, no capítulo 3, a gente já começa a falar das virtudes humanas. Então, primeiramente, primeira recomendação também que eu esqueci de falar. Quando eu falar essas coisas, é muito importante nós não olharmos para as pessoas, mas sim olharmos para nós. E o Padre Fausto ele já fala isso. Porque a gente tem a tendência de buscar no comportamento das pessoas exemplos e comparar elas e criticar. E na verdade a busca, a conquista das virtudes tem que partir de nós. Nós estamos aqui, nós estamos ouvindo, estamos aprendendo com ele. Então tudo que eu falo aqui, que nós possamos trazer para nós mesmos, para a nossa vida. E de fato tem muito a ver com o que nós somos. Mas vamos lá então. Ele já começa falando dos tipos de miragens, as pseudo-virtudes, que aparentemente é uma virtude, mas ela não é de fato. Ela é falsa, ela não é concreta em si. E o Padre Fausto ele começa a falar das virtudes vaidosas. São as virtudes que nós temos e que no fundo elas são carregadas de vaidade. E elas em si, elas não são verdadeiras, porque elas têm propósitos para as pessoas, não para nós mesmos. Elas não consistem em hábitos bons. Porque uma pessoa vaidosa, ela vai praticar a virtude não para fazer o bem para ela ou para o próximo, mas para que as pessoas olhem para ela e vejam ela como uma pessoa boa, superior e tudo mais. E então ela já se torna uma pseudo-virtude, porque ela não consiste num fim bom, mas no fim de aparência, de se mostrar, de exibição. E nessas virtudes vaidosas, ele coloca duas categorias, que são as virtudes vitrines, aquela que a pessoa se mostra, aquela que a pessoa faz para se exibir. Ele dá até o exemplo na passagem bíblica, onde Jesus fala, quando derdes esmola, que a mão direita não saiba o que a mão esquerda faz. Porque de fato um bom gesto, se vocês ouvirem um cachorro latindo de fundo, é só ignorar. De fato um bom gesto ele não precisa de aplausos, ele não precisa de olhares atentos, não precisa de views aqui no Instagram, mas ele só precisa ser bem feito e que ele possa atingir o seu fim de ajudar o próximo. Ou seja, eu não preciso me vangloriar, me mostrar para as pessoas para receber um aplauso, receber um afago no meu ego. É uma virtude vaidosa, não é virtude. Elas são uma vitrine para que as pessoas olhem para mim de maneira diferente. Mas aqui dentro ela não é feita para isso. Então é uma pseudo-virtude. E na categoria das virtudes vaidosas, também tem as virtudes vitrines. É isso mesmo. Vitrine? Não, perdão, confundi. Tem as virtudes e espelhos. Virtudes vaidosas, duas categorias. Virtude vitrine e virtude espelho.
É meio confuso, mas vai clarear. Enquanto as pessoas olham para mim e me enxergam como alguém melhor, alguém bom, a outra é um espelho e ela reflete a mim mesmo. E nessa, ao invés das pessoas olharem para mim, é eu que me vanglorio. Então, nossa, eu olho para mim e falo, nossa, como o Miguel ele é bom, ele é sábio, ele é contido, ele é forte, é amável. A pessoa se vangloria daquilo que ela mesma é. Também não é uma vaidade. Também não tem fundamento para o próximo, para si mesmo, um fim bom. É somente para saciar uma vaidade, uma necessidade dela de se preencher com aquilo. E o Padre Fausto ele usa até o exemplo daquele fariseu, que ele chega ao monte e começa a rezar e fala: Deus, eu te louvo, eu te bendigo, porque eu posso rezar, porque eu contribuo com o meu dízimo, porque eu faço caridade. E enquanto tinha um publicano do lado que era pecador e falava: ó Deus, eu sou um Zé Ninguém, eu sou pecador, e eu só agradeço pela tua misericórdia. Enquanto um se reconhecia como uma pessoa falha, pecadora, o outro se vangloriava diante de Deus, que já sabe de todas as coisas, é onisciente, onipotente, onipresente. Ele tinha uma virtude, o fariseu tinha uma virtude espelho dentro de si, porque ele só se olhava como uma pessoa perfeita, intocável. Então isso não é uma virtude. Vocês conseguem entender que ela aparenta ser uma virtude, porque no primeiro olhar a gente olha e fala: nossa, como aquela pessoa virtuosa, dotada de bons costumes, bons hábitos. Mas na verdade ela está fazendo isso por vaidade. E é o que fala no livro dos Eclesiastes: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Não tem sentido a pessoa fazer algo bom por vaidade, senão aquilo perde essa finalidade em si. O Dani acabou de entrar, seja bem-vindo, que bom que você está aqui. Então, nessa primeira classificação, virtudes vaidosas não são virtudes, são pseudo-virtudes. E é muito interessante, porque quantas vezes nós fazemos isso querendo aplauso, reconhecimento, e, na verdade, não o correto, mas a finalidade daquilo não tem que ser isso. Tem que ser fazer o bem, ter o hábito bom por si só. E aí o Padre Fausto, ele continua falando de outro tipo de pseudo-virtude. E essa é muito interessante, faz muita parte do nosso dia a dia, que são os hábitos rotineiros. Porque às vezes nós olhamos para uma pessoa, nossa, ela é impecável como pai, como mãe, como filho, ela é um profissional excelente, um estudante nota 10. Só que ela se acostumou a fazer tudo aquilo de uma maneira monótona, mecânica, morna. E esses hábitos rotineiros, eles não são uma virtude. Porque ela faz tudo aquilo como se fosse no modo automático. Não existe um esforço interior, não existe uma direção, não existe algo para aquilo. Ela simplesmente faz, ela se habituou. Era essa a diferença que eu falava de hábito e virtude. O hábito a gente adquire na repetição, no comportamento, mas a virtude ela é algo posicionado para aquilo, efetivo, onde eu exerço. Então ele fala das pessoas cumpridoras de compromisso. Pessoas que são muito boas em fazer. Mas não é só o fazer que importa, e sim o coração está ali. Meus professores vira e mexe na faculdade falam da questão de a gente estar ali, e de a gente prestar atenção, estar ativo na aula e somente estar passivo recebendo conteúdo. Então isso é uma pseudo-virtude, porque aos olhos a gente pode falar: nossa, fulano é impecável, fulano faz tudo. Mas será que eu fazendo tudo, cumprindo tudo, estou fazendo só de maneira mecânica, monótona, morna? E não estou fazendo com o meu coração, sendo ativo, exercendo isso? Ele até usa... e ele fala também, a pessoa ela se acostuma com aquilo e ela não luta para melhorar. Ela faz sempre as mesmas coisas e não existe uma questão de um progresso. Tem até uma regra espiritual do Padre Garrigo Lagrange, que ele fala que quem não progride, regride. Ou seja, a pessoa ela não para, ela fica estagnada. E ela não avança, ela não melhora, ela não exerce. É uma outra consequência dos hábitos rotineiros. Quando a gente olha pela questão neurológica da cabeça, se a gente não exercita os neurônios, eles vão cada vez menos tendo sinapses. E a tendência é o pensamento, a cognição diminuir com o passar dos anos. É isso que a gente vê, por exemplo, no caso de um Alzheimer da vida, de um Parkinson. São os problemas neurológicos envolvendo sinapses. É lógico que eu estou resolvendo tudo, simplificando toda a questão. Mas a gente tem que manter ativo as nossas sinapses, exercitando, fortalecendo, pensando, usando a cabeça. E assim tem que ser com a nossa vida também. Ela não pode ser uma rotina. E isso não é uma virtude, é uma pseudo-virtude. Ele até usa aquela passagem bíblica, eu anotei aqui, que as pessoas me honram com os lábios, mas o coração está longe. O que adianta a gente fazer as coisas, mas nós não estamos ali por inteiros, em cada uma das atividades? Seja no meu trabalho, dando o meu melhor, fazendo o meu melhor, exercitando a paciência, a fortaleza,
que não é fácil trabalhar de fato, seja no estudo, seja no relacionamento, exercitando o perdão, a compreensão. Então, o Padre Fausto, ele nos alerta sobre isso, porque é uma miragem, não é uma virtude concreta em si. Ele fala aqui, deixa eu ver se eu acho, não há virtude viva na pessoa rotineira, que não tem amor criativo e nem renovação de atitudes. A pessoa, infelizmente, ela ficou estagnada, ela não progrediu. E por fim, para terminar, ele fala sobre as... não, tem mais duas. Ele fala sobre as inclinações temperamentais. Que são pessoas que elas possuem boas inclinações, elas são dotadas de boas intenções, e elas fazem isso de forma natural. Eu anotei aqui. Porque ela já é inclinada naturalmente a fazer o bem. Tem pessoas que não custam muito ela ser caridosa, ela ser paciente. Igual eu que faço psicologia. Naturalmente eu já estou acostumado a ouvir as pessoas. Para mim não é um grande esforço parar e sentar meia hora e ficar ouvindo a pessoa desabafar. E isso não é uma virtude também. É diferente. Porque já é uma inclinação natural, eu já nasci com isso. Talvez você já tenha uma paciência fora do normal. Talvez tenha uma temperança, você já é uma pessoa que consegue se conter. E isso, por não ser algo que você exercite, que você lute, que você progrida, não é uma virtude também, porque não tem esforço. Já é natural. Você não tem que ter um esforço em exercer ela, em ser ativo nisso. E ele dá dois sinais. Um, porque quando uma pessoa já tem boas inclinações, ela não luta para melhorar em outras. Ela fala, eu já faço isso, já sou bom nisso, por que eu vou exercitar outras coisas? E na verdade a gente tem que progredir sempre, melhorar sempre. Buscar ser uma pessoa melhor todos os dias. Se hoje eu estou melhor aqui, eu tenho que progredir ali. Do contrário, se a gente está erguendo uma casa, a parte estrutural dela está muito boa, mas a parte de encanamento deixa para depois. Não é importante. Tudo tem seu valor, tudo tem sua importância. Então, é uma pseudo-virtude, é uma miragem. A princípio a gente olha e fala, nossa, mas é uma inclinação natural, do temperamento da pessoa. E isso existe. O segundo sinal, a pessoa pode fazer isso por uma questão de dupla face. Lembra que eu falei na questão da vaidade? Às vezes ela faz isso para se mostrar diante dos outros. E na verdade ela não é isso. Na sua integridade total como pessoa. Ela tem até aquelas histórias, né? Que o fulano na rua, no trabalho é impecável e dentro de casa ele trata mal todo mundo. Então, não é uma virtude. Ela volta à questão, ela se remete à questão da vaidade novamente. E por fim, gente, vocês estão conseguindo me acompanhar? Tá dando pra entender? O conteúdo hoje está sendo mais denso, mas ao mesmo tempo ele é muito importante. Eu até vou ver se eu consigo anotar algumas coisas e postar no feed depois por escrito. Da importância que tem tudo isso. Porque se a gente sabe o que não é uma virtude, fica mais fácil a gente entender o que é uma virtude. Por fim, o Padre Fausto fala das virtudes fogueira, ou o famoso fogo de palha. É a pessoa que de um dia ela resolve que vai ser boa, que ela vai ser constante, que ela vai fazer isso, que ela vai dar uma volta ao mundo, que ela vai construir, que ela vai ajudar todo mundo. Aí no outro dia ela já não faz mais nada. Por quê? Uma fogueira que arde durante a noite, logo pela manhã só resiste as cinzas. Não é constante. Ela não consegue se manter, perdurar isso por muito tempo. Ele dá até o exemplo, e esse exemplo foi um tapa na minha cara. Nas histórias onde os jovens soldados iam lutar na guerra, faziam grandes feitos de coragem, bravura, defendendo seu país, e quando retornavam depois da guerra, não conseguiam acordar de manhã para a faculdade com o toque do despertador. Ou seja, a pessoa ela coloca grande esforço em algo, mas isso não perdura, isso não continua. É uma virtude fogueira, ou uma pseudo-virtude. Porque não é constante, não se mantém ali firme, sólido. Ele também dá o exemplo de São Pedro. São Pedro que falava para Jesus, Senhor, aonde tu fores eu irei, sou capaz de dar a vida por ti. E depois não consegue vigiar a noite com Jesus no Horto das Oliveiras. E mais posteriormente ainda traz Jesus 3 vezes. Nega Jesus, né? Porque Pedro tinha boa intenção. Não estou falando que a virtude fogueira em si ela é ruim. Mas ela não é uma virtude, é uma pseudo-virtude.
A pessoa tem boa intenção, ela quer fazer o bem, mas aquilo não se sustenta, não se mantém. Então, não é uma virtude, não é algo sólido, concreto em si. A Laísa falou, sou eu. Sou eu também, acho que somos todos nós. Todos nós temos que rever isso. Principalmente a gente que tem problema com inconstância. Mas eu acredito que todo mundo tenha questão com isso. Porque a inconstância é uma coisa particular de cada um em cada realidade. Tem pessoas que conseguem se manter regradas em algo, mas na hora de, por exemplo, fazer uma dieta, academia, não são constantes. E tem pessoas que têm facilidade com isso, mas do outro lado também são inconstantes. Então isso é com todos nós. E aí, pessoal, a gente já encerra aqui a questão das pseudo-virtudes ou as miragens. Nesse processo que a gente está trilhando aqui do livro do Padre Fausto, de descobrir o que são virtudes, quais são os seus benefícios, a importância de tudo isso. Porque a virtude, ela nos solidifica, ela nos dá constância, ela nos faz ser pessoas melhores, boas para nós e para o próximo. É aquilo que eu já falei, trazendo amadurecimento, trazendo firmeza. Então agora, sabendo o que não são virtudes, a gente pode desarmar daquilo que nós temos até agora e possamos ir aberto para as próximas semanas. Depois eu também vou disponibilizar o PDF do livro para quem quiser ir lendo, para enfim entrar agora na questão das virtudes em si. Eu queria agradecer a todo mundo que entrou agora durante a live. O William entrou, o Daniel, o Neto, o seu Atar, meu sogro. Obrigado por vocês. A Amanda, minha irmã, entrou aqui também. Obrigado pela companhia de vocês nessa sexta-feira à noite. Que nós possamos agora lutar realmente para termos virtudes autênticas, porque elas vão fazer bem, elas vão dar muita constância para nós, e com isso nós vamos ser pessoas melhores, mais equilibradas, amadurecidas, entre tantas outras coisas. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Tenham uma boa noite, um bom fim de semana, um forte abraço. Até semana que vem. Semana que vem a gente continua. O capítulo 3 já começa a falar sobre as virtudes. As virtudes humanas. Então semana que vem a gente já começa a mergulhar nas virtudes, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, um forte abraço.